Olá, professor Felipe Merino, advogado, professor de Direito do Trabalho, presidente da Associação dos Ex-Empregados da UBRA. Eu venho aqui hoje trazer para vocês uma notícia sobre o esclarecimento de algumas questões que estão sendo vinculadas na mídia, né? E aí isso causa uma preocupação. Então eu vim aqui esclarecer para vocês de forma técnica o que está acontecendo no processo, para vocês entenderem a realidade processual e algumas coisas que estão circulando na mídia, que estão circulando nos grupos, algumas notícias falsas, né? Algumas coisas que não são verdadeiras. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber nossos vídeos, é totalmente gratuito. Se inscrevam na nossa associação, a união faz a força. Quanto mais pessoas estiverem participando, mais força a gente tem para reivindicar os nossos direitos dos trabalhadores. Aqui embaixo eu vou deixar um link com uma fichinha de inscrição, vocês podem ainda, quem não se inscreveu, é só clicar no link, é rápido e fácil. Você se inscreve ali em poucos minutos, menos de 5 minutos, é só botar nome, endereço, aqueles dados pessoais ali, clicar, ok, você já está inscrito na associação. E aí você pode participar dos nossos grupos de WhatsApp, de informação, os nossos debates, as nossas reuniões, os eventos, e também reivindicar direitos juntamente com a gente e ter um canal de acesso dessas informações de uma forma técnica, de uma forma consistente, com credibilidade. Curtam o nosso vídeo, tá? Divulguem nas redes sociais, divulguem para os amigos que vocês conhecem, colegas, ex-funcionários da UBRA, que muitas vezes tem pessoas que não sabem, que não têm essa informação, que não têm acesso a que existe a associação, que existe essa informação. Então, divulguem, ajudem a divulgar e nos ajudem a crescer. Nos últimos dias nós tivemos mais de 650 inscritos, novos inscritos na associação. Então, isso é muito bom, a gente está crescendo. E com isso a gente tem mais acesso às autoridades, ao judiciário, ao Ministério Público, a todos os envolvidos e às autoridades do processo. Hoje saiu uma notícia no jornal O Sul, dizendo assim o título, né? Procuradoria da Fazenda Nacional denuncia fraudes, lesão aos credores e ao fisco na polêmica de recuperação judicial da UBRA. Bom, primeiro eu queria colocar que essa notícia do Sul só falou disso, não ouviu a UBRA, não ouviu o administrador judicial, não ouviu o sindicato, não ouviu a associação, não ouviu mais ninguém. Fez uma notícia totalmente sem ouvir os envolvidos, passando só um lado da situação. Acho que uma notícia, para ela ser realmente uma coisa de credibilidade, tem que se ouvir todas as partes, inclusive tem que dar oportunidade para as partes e até para as autoridades esclarecer. Não foi ouvido nenhuma autoridade nessa notícia, o Sul não falou com o juiz, não falou com o procurador, não falou com o Ministério Público, absolutamente ninguém. O jornal O Sul, nesse link, simplesmente foi lá e jogou uma notícia, né, aleatoriamente, sem ter efetivamente dado prazo para as outras partes se manifestar, e sem falar com qualquer tipo de autoridade sobre o assunto, sem trazer sequer uma análise de um advogado do que está sendo colocado aqui nessa notícia. Algumas notícias algumas coisas que estão ali não são verdadeiras, algumas coisas que estão até na própria petição da Fazenda Nacional também estão equivocadas, e por isso que eu vim esclarecer aqui para vocês. Eu tive uma reunião com a juíza titular responsável pelo processo, doutora Mariana, que é a juíza responsável pelo processo de recuperação judicial, e nessa reunião eu fiz várias perguntas e busquei várias informações oficiais sobre o processo, e vou trazer aqui para vocês essas informações processos, inclusive sobre a petição da União, né? O que acontece? Nós temos que lembrar, primeiramente, do histórico, tá? A UBRA anteriormente era administrada por outras pessoas. Ocorreram realmente fraudes, tanto que
o antigo reitor anterior, da administração anterior, né, não vou citar o nome, mas isso já faz bastante tempo, respondeu ações criminais, né, sobre desvio de verbas, etc., as coisas que ele foi acusado, né? E a antiga administração, realmente, eu discordava com muitas coisas da antiga administração e eu mesmo fiz denúncia e pedi o afastamento dos dirigentes, tá? Isso foi deferido pelo desembargador, eu fiz um pedido pela associação, foi pelo Ministério Público também, eu tenho aqui o documento, deferido, afastamento dos dirigentes, só que eles recorreram e conseguiram derrubar isso, a antiga administração. Então essa notícia aqui, e o que vem noticiado também nos autos pela Fazenda Nacional, vem falando desse histórico antigo da Ubra que a gente já sabe. Então não confundam coisas do histórico da administração anterior também com fatos novos. Vamos separar as coisas, né? Vamos primeiro separar o joio do trigo para poder entender. Com relação à nova administração, existe no processo uma disputa com relação à propriedade da Ubra, com relação à composição societária, com relação à venda dos antigos sócios, com relação a fraudes dos antigos sócios. Isso está sendo citado, tá? E isso está sendo discutido no processo. São matérias que, na minha opinião, têm que correr em ação própria, lá na Justiça Civil, lá na Justiça Criminal, e não dentro da recuperação judicial, num plano que foi aprovado, inclusive com a presença da Procuradoria da Fazenda Nacional, presença do procurador representando, né, a União, né, que falou e que participou da reunião. E nós, dentro desse plano, que foi negociado por todos da categoria e que foi aprovado, foi reservado, né, a petição da União diz que está havendo uma fraude, que não vão pagá-los, que vão esvaziar a universidade, mas isso é uma alegação da União e que não é uma coisa real dentro da jurisprudência. O que a jurisprudência diz? O que é jurisprudência? São as decisões reiteradas dos juízes dos tribunais. Então, o que diz a jurisprudência sobre a União é que 30% de tudo que for vendido tem que ser destinado para a União. E esses 30% foram garantidos no plano de recuperação judicial. Tanto que a União recorreu e não conseguiu ganhar, não conseguiu reverter isso, porque essa é a jurisprudência, essa é a decisão dos juízes. Então a Fazenda Nacional quer mais dinheiro, mas ela não tem direito a mais dinheiro, ela tem direito só àquilo que efetivamente a jurisprudência o garante para ela. Então é uma petição da Fazenda Nacional pedindo mais, mas que na realidade a jurisprudência já demonstra que ela não tem direito a mais. E alguns equívocos que eu encontrei na petição da Fazenda Nacional. A Fazenda Nacional diz ali na sua petição que todos os imóveis da Ubra vão ser vendidos e que vai haver um esvaziamento da universidade. Gente, isso não é verdade. Eu participei da comissão que fez o levantamento jurídico dos imóveis da Ubra, eu fiz esse estudo, e uma empresa foi contratada para avaliar esses imóveis. Então, esses imóveis estão devidamente arrolados dentro da documentação regular e avaliados. E esses imóveis valem mais de R$1 bilhão. O que se vai vender para pagar os trabalhadores, sendo que você tem num contexto aí de pagamento em dinheiro para os trabalhadores, que foi 50 milhões de entrada, mais 60 milhões do final do ano, somando 110 milhões, nós temos aí dentro disso, o plano prevê o quê? O pagamento de 361 milhões. Vou até fazer a conta aqui, ó, 361, tá? Menos 110, que são pagos em dinheiro, falta 251 milhões. Ou seja, o valor dos imóveis que vão ser vendidos para pagar os trabalhadores são 251 milhões. E a Ubra tem imóveis que valem mais de 1 bilhão. E outra, não são todos os imóveis que vão ser vendidos da Ubra.
é uma parte dos imóveis da Ubra que vão ser vendidos. Aqueles imóveis que não são necessários ao funcionamento da universidade. Por quê? Porque existe uma mudança de realidade. Antigamente nós tínhamos muito mais curso presencial. Isso mudou. Hoje os cursos de ED tem muito mais curso ED do que curso presencial. O número de cursos de ED é muito maior. Então a necessidade de imóveis para aula reduziu muito. Então a Ubra tem imóveis ao qual ela pode se desfazer para pagar esse valor de 251 milhões e que não vai afetar em absolutamente nada os cursos presenciais e a funcionamento da universidade. O próprio Gravataí foi vendido uma parte de Gravataí, não toda. Por quê? Porque foi vendida uma parte, né, desapropriado pelo município, e a outra parte continua funcionando a Ubra Gravataí, porque o imóvel é grande, então vende uma parte, a outra parte continua normal funcionando a Ubra. Da mesma forma, as outras que serão vendidas são espaços que não são necessários ao funcionamento da Ubra. Então isso que a União escreveu, a Fazenda Nacional escreveu, está errado. Essa petição está errada. Eu acho que eles não compreenderam o plano. Em primeiro lugar, não compreenderam o plano, não conseguiram entender isso. A União não conseguiu entender, me desculpe, mas não entendeu. Segundo lugar, a União está querendo uma coisa que não é fundamentada, não é possível juridicamente. Isso foi discutido, eu falei isso até na Assembleia. A União tem direito a 30% do que for vendido. Esse é o valor. Não adianta a União querer tudo porque ele não tem direito. Então é uma petição, é um pedido da União. O juiz não decidiu absolutamente nada sobre esses pedidos, sobre denúncia de fraude, sobre denúncia de nada. O que acontece? O que acontece é que foi suspenso apenas a informação com relação à declaração do vencedor do leilão da UPI UMESA, que é o curso de medicina, que é para pagamento dos empresários da classe 2, 3 e 4, de outras classes, nada a ver com os trabalhadores. O processo com relação aos trabalhadores continua totalmente funcional, venda dos imóveis, pagamento, o pagamento de Gravataí, o dinheiro já está separado, vai ser pago aos trabalhadores. Nós temos os prazos de final de agosto, a entrada, depois setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, mais 6 parcelas, já estão garantidas. 60 milhões no final do ano, já está garantido. Venda dos outros imóveis estão em venda. Nada da decisão afetou os trabalhadores. O processo segue normalmente. Outros pedidos que tem dentro do processo, que falam de questão da antiga administração, que falam de questão de disputa societária, isso não tem a ver com os trabalhadores. Isso é um problema que eles têm que resolver lá na justiça comum. Eles não podem atrapalhar a recuperação judicial e o nosso pagamento por causa dessa discussão. Foi isso que eu peticionei nos autos como presidente da associação e foi esse o meu pedido. E eu quero que continue esse plano da forma que foi feito, porque em todos esses anos de luta a gente nunca conseguiu um plano que efetivamente pagasse. E agora que a gente conseguiu um plano que está pagando e que tem previsão e que tem data para pagar, este plano tem que ser cumprido. Não importa se for para o proprietário A, ou B, ou C, os antigos, os novos, os futuros, o plano aprovado tem que ser cumprido e eu estou aqui para garantir e para lutar para que esse plano seja cumprido, para que os trabalhadores recebam os seus créditos trabalhistas. E isso, de acordo com o que está dentro do processo judicial, de acordo com as informações, inclusive da minha reunião com a juíza, não existe nenhuma decisão, até o momento, que prejudique qualquer tipo de coisa com relação ao pagamento dos trabalhadores, com relação ao plano dos trabalhadores. O que existe é uma discussão sobre a questão da venda da UPI UMESA, que é o curso de medicina, para pagamento das classes 2, 3 e 4. Né, que são empresários, empresas, debenturistas, credores quirografários, outros credores que não são trabalhistas. Essa é a discussão. E é uma discussão deles, não é uma discussão do nosso trabalhador. O nosso não está afetado. Dentro de várias coisas que foram colocadas ali,
na minha visão, esse plano está totalmente irregular. Porque lá em dezembro ele foi aprovado, na presença de juiz, promotor, administrador judicial, da AELBRA, da própria Procuradoria da Fazenda Nacional, que estava presente, dos bancos, dos empresários, microempresários, debenturistas, todos participaram da Assembleia, todos votaram, mais de 90% aprovaram o plano. Então aprovaram, vamos cumprir o plano, entendeu? Querem ter uma disputa agora de outras questões, porque os antigos donos fizeram uma fraude, porque a propriedade, não sei o que, isso não é problema nosso, eles que vão responder isso lá na justiça criminal, lá na justiça civil, que vão brigar lá dentro do plano de recuperação judicial. O que eu quero e o que eu estou exigindo é a continuidade do plano e o pagamento dos trabalhadores. E em relação a isso, não há nenhuma vedação, garanto para vocês até o momento. Se tiver alguma notícia de algo que prejudique os trabalhadores, eu vou ser o primeiro aqui a informar. Porque eu estou acompanhando o processo todos os dias. Tudo que entra no processo, eu tenho informação e estou aqui para trazer essa informação para vocês. Então, trabalhadores, não se preocupem, fiquem tranquilos. Até o momento, existe uma garantia da continuidade do plano. Existem petições de terceiros, da União, de outras entidades, com relação a outras questões, tá? Com relação à questão da administração anterior. Isso não tem a ver com o cumprimento do pagamento dos trabalhadores. Isso não tem a ver com a Assembleia que foi aprovada. E destaco, a Fazenda Nacional errou na sua petição, não entendeu o plano e escreveu coisas de uma forma equivocada. Me desculpe, se o procurador da Fazenda Nacional quiser conversar comigo, eu vou explicar para ele o plano. Vou explicar que uma universidade que tem imóveis de mais de 1 bilhão e que precisa de 251 milhões para pagar é uma questão matemática. Ele vai vender os imóveis, vai pagar os trabalhadores e vai sobrar 1 bilhão de imóveis ainda. Então não é verdadeiro o que a União colocou aí. Outro ponto que eu quero destacar também é que a universidade hoje garante 3 mil empregos, de 3 mil empregados que estão com as contas em dia, recebendo o salário em todas as datas certas regularmente. Coisa que não acontecia na administração passada. A administração passada atrasava salário, atrasava depósito de FGTS, atrasava tudo. Era uma bagunça. A administração anterior, a UBRA, era uma bagunça. E eu reclamei, nós fizemos manifestações e a gente queria afastar aquele pessoal de lá. Com a nova administração, que entrou no ano passado, os salários estão em dia, os depósitos de FGTS estão em dia, os empregos, 3 mil empregos foram mantidos, a universidade está ampliando o seu curso, inclusive mais cursos de medicina estão sendo criados. Então, uma coisa positiva está sendo feita depois de anos de luta dos trabalhadores. Essa coisa positiva não pode parar, essa coisa positiva tem que continuar. Todas as questões, inclusive, que estão se citando da venda da UPI UMESA, do curso de medicina, de quem vai adquirir, de como vai ser pago, isso já foi negociado entre os credores da classe 2, 3 e 4. Eles já sabem de como vai funcionar, os prazos de pagamento deles, os bancos têm prazos de pagamento maior, isso está no plano, gente, foi aprovado. Então, esses pagamentos, esses prazos, estão negociados com o comprador de curso de medicina. Então ele vai comprar e vai pagar esses credores. Esse dinheiro vai para os credores 2, 3 e 4. Eu não represento classe 2, 3 e 4, represento a classe dos trabalhadores, mas mesmo assim estou esclarecendo coisas de outras classes para entender que essa venda pagaria todos eles. Para entender que todos eles estão cientes disso e concordaram com essa forma de pagamento e concordaram com esses valores. E a União não tem que reclamar, porque a União tem 30% disso, é o que está na jurisprudência, é o que foi decidido, inclusive em segundo grau. Então, o judiciário mesmo disse, a União tem direito a 30%, não tem direito a tudo que ela quer. Tem direito a 30% do que for vendido. Então, o projeto do plano hoje, ele paga os desempregados, ele paga
os outros credores das classes 2, 3 e 4, nos prazos estabelecidos, 30% desse valor vai para a União e a universidade continua funcionando com 3 mil empregos normalmente e com aqueles imóveis suficientes para o seu funcionamento. Isso é o que está escrito, isso que foi previsto. E isso que foi, eu participei dos estudos dos imóveis. Então, assim, estão criando agora um monstro que não existe, né? E a gente não pode deixar que esse monstro nos prejudique. Tudo bem, se uma hora alguma decisão prejudicar os trabalhadores, eu vou ser o primeiro a entrar judicialmente para a luta dos trabalhadores, eu vou ser o primeiro a reunir todos vocês para a gente reivindicar o nosso direito, quem quer que seja que esteja nos atrapalhando. Mas no momento não tem nada contra os trabalhadores, nada que suspenda os nossos pagamentos, nada que suspenda o plano em relação ao nosso. Inclusive eu peticionei explicando toda essa situação, pedindo para a juíza que mantenha o plano de recuperação funcionando para que os empregados recebam seus créditos trabalhistas, tanto os empregados ex-empregados quanto aqueles empregados ativos que aguardam seus depósitos de FGTS. Nós tínhamos em torno de 7 mil credores trabalhistas, que caiu para um número mais ou menos de 4 mil. Desses 4 mil, 1.500 são ativos que têm diferenças de FGTS para ser depositada. E aí hoje, na realidade, depois que foi pago aquela primeira parcela de 11.877, a gente tem aí uma média de 3.000, 3.500 credores trabalhistas. O número de credores diminuiu, não é? Por quê? Porque está sendo pago. Agora, com a entrada da venda de Gravataí, que já está certo, eu falei com o secretário de Fazenda de Gravataí, que me atendeu muito bem e me explicou: Merino, esse dinheiro já está alocado e separado, vai ser pago em todas as datas para os trabalhadores. E a Ubra, da mesma forma, disse: esse dinheiro vai ser pago aos trabalhadores. Então, todo o nosso plano de pagamento está intacto. Essas notícias que estão sendo vinculadas, tem muitas notícias com conteúdo falso, tem algumas coisas que são acusações de irregularidades realmente, mas são acusações de irregularidade da administração passada, são acusações de irregularidades nos procedimentos, coisas que eu já havia denunciado até, que eu pedi o afastamento dos antigos gestores, e tem coisas agora que são disputas sobre a propriedade da atual administração. Também tem essa disputa. Mas isso tudo são disputas empresariais, que tem que ser resolvido no âmbito empresarial, lá no civil, não aqui no trabalhista. Não na ação de recuperação judicial, né? Depois de ser aprovado o plano lá em dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, 8 meses depois, aí vem criar um defeito que tem no plano 8 meses depois. Não. Agora não tem defeito, agora tem que cumprir, tem que pagar, agora o plano tem que seguir. O que está bom tem que seguir funcionando, sem interferências. Agora, se alguém fez alguma coisa, se alguém errou, se alguém cometeu um crime, que vai responder e vai pagar por esse crime, lá na justiça criminal. Se existe uma disputa de propriedade sobre imóvel, sobre bens, que isso vá correr na justiça civil, quem tiver que ser condenado, que seja condenado. Lá na justiça, não no processo de recuperação judicial, lá fora do processo. O processo de recuperação judicial tem que seguir intacto. Essa é a minha visão, essa é a minha opinião, essa foi a minha petição como presidente da Associação dos Empregados, e é por isso que eu vou lutar até o final, e eu não paro enquanto nós não recebermos todos os nossos créditos trabalhistas. Esse é o meu compromisso com vocês, ao qual eu luto há anos aqui. Então convido vocês todos, até quem tem advogado, pode participar da associação, porque a associação presta informação, esclarecimento sobre os processos, sobre os pagamentos, mesmo que você tenha advogado constituído, mesmo que você tenha processo contra advogado, não tem problema, nós aqui estamos para ajudar os credores com relação ao plano. Senhor Merino, quando é que vai ser o pagamento? Qual o valor do pagamento? Quantas parcelas são? Senhor Merino, eu estou com um processo, eu não sei o que está acontecendo com o meu processo, porque meu advogado não me informou. Fale comigo, gente. Fala com o professor Merino. Eu trago para vocês a informação, eu olho o processo de vocês, eu vejo o valor do pagamento. Se vocês tiverem uma dificuldade lá com o pagamento, não entrou o pagamento, aconteceu alguma coisa, fala comigo, eu estou aqui. A associação faz um trabalho,
totalmente voluntário e gratuito. Para isso que eu estou aqui à disposição de vocês. Eu vou deixar aqui o meu contato, vou deixar meu WhatsApp, se vocês quiserem entrar em contato comigo, vou deixar o link do nosso grupo de WhatsApp, ao qual você pode entrar para receber informações, tá? E vou deixar as informações também sobre a questão de pagamento, também os documentos necessários para o pagamento e o e-mail para onde que você deve enviar para receber o pagamento. Então, vou deixar também um link, que é a nossa ficha de inscrição. Quem não fez a inscrição, por favor, faça. Todos podem fazer. Qualquer credor pode fazer e qualquer advogado, todos que estejam enganjados com essa causa, podem fazer a inscrição na associação e venham somar com a gente, porque unidos nós somos fortes. Quanto maior for a associação, quanto mais pessoas estiver lutando pelos direitos dos trabalhadores, mais nós teremos chances de concluir efetivamente esse plano com sucesso e receber todo o pagamento até o final do ano que vem, como está previsto no plano e como está sendo cumprido efetivamente. Um grande abraço, professor Merino, beijo a todos, seguimos na luta, já falei com a juíza, já peticionei nos autos em nome dos associados, tá? Quem não for associado ainda, venha para a associação, se inscreva, se una com a gente nessa luta e fiquem tranquilos que qualquer coisa que prejudicar o pagamento dos trabalhadores, eu vou ser o primeiro aqui a dizer para vocês e a trazer essa informação. Mas por enquanto não existe nada, nem uma decisão judicial contra o pagamento dos trabalhadores, quanto o segmento do plano de recuperação judicial contra os trabalhadores. E os pagamentos de Gravataí já estão programados final de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Vai ser dividido a entrada de 50% e mais 6 parcelas e mais 60 milhões que nós vamos receber no final desse ano. Isso já está tudo programado, não é teoria, é prática, isso já está alocado. Além de outros imóveis que vão ser vendidos para pagar o restante dos valores dos trabalhadores. Então, seguindo o plano da forma que está, e nós temos que ser o primeiro a defender o plano e defender a continuidade desses trabalhos para que os pagamentos saiam, para que nada nos prejudique. Essa é a nossa luta e eu convido vocês a vir comigo nessa luta. Eu convido vocês a participar dessa luta comigo, porque nesse momento nós temos que estar unidos e juntos para poder reivindicar isso perante a qualquer um que seja, perante o Judiciário, ao Ministério Público, perante as autoridades, perante a UBRA, perante o administrador judicial, perante todos, qualquer um. Nós temos que estar unidos e nós temos que conversar com todos para pedir a continuidade e que nada prejudique esse plano. A colaboração de todos, das autoridades, de todos os envolvidos e de todos os credores. Beijo, abraço, Merino. Sigam comigo, venham comigo. Vamos continuar essa luta. Podem contar sempre comigo. E se quiser falar comigo, eu vou botar aqui, ó, fale com o Merino. Estou disponível para falar diretamente no WhatsApp, para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham e para ajudar vocês com problemas que vocês tenham. Venham para a associação. Um grande abraço, professor Merino.